Denunciação caluniosa. Esse é o crime que nós vamos estudar agora, no artigo 339 do Código Penal. Um tema que está bastante em evidência aí, em razão desses problemas políticos que a gente tem passado, né? Alguns dizendo lá que o ex-ministro Sérgio Moro teria cometido crime de denunciação caluniosa, ou fala alguma coisa lá do presidente Jair Bolsonaro, né? Então vamos dar uma analisada para ver se essas questões que estão sendo ditas, né, realmente têm fundamento jurídico, né? Então diz lá o artigo 339: dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Então, primeira coisa lá, dar causa à instauração de investigação policial. E se a gente lembrar, lá a instauração da investigação policial, do inquérito policial, lá a partir do artigo 4º lá do Código de Processo Penal, ele se dará de ofício, por requisição da autoridade judiciária, do Ministério Público, a requerimento, né, do interessado, né, ou de qualquer pessoa, né, que tome conhecimento do crime. Então, é possível que alguém procure a autoridade policial, né, e comunique a ocorrência de uma infração penal de que ele tenha conhecimento, né? Aliás, se nós formos lá no artigo 144 da Constituição Federal, ela diz que a segurança pública é dever do Estado e de todos, né? Então nós temos, né, como cidadão, essa obrigatoriedade de comunicar à autoridade policial a ocorrência do crime e sua autoria, se soubermos quem for o autor. Então você dá causa à instauração de uma investigação policial quando você leva ao conhecimento da autoridade policial a prática de um crime e o seu autor, se você souber, né? De processo judicial, quando a gente fala processo judicial, a gente já está falando exatamente aqui do processo crime, né? Esse termo processo judicial hoje, né, ele não está muito correto, porque o indivíduo, né, dificilmente, né, o particular dá causa a um processo judicial, né, diretamente, né? Quem dá causa à instauração do processo judicial é o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, né? Ou o querelante nas ações penais privadas, né, quando oferece a queixa. Instauração de investigação administrativa, né? Lembrando os procedimentos administrativos, né? Você pode dar causa, você pode denunciar alguém lá na administração pública para que seja instaurado um procedimento para apuratório, né, daquela conduta que você informa ter ocorrido. Sempre lembrando, né, que aqui quando ele fala que imputando-lhe crime, essa apuração administrativa nos parece que ela deve estar relacionada à prática de um crime e não apenas à prática de uma infração administrativa. Se for uma infração administrativa, é possível que se leve ao conhecimento da autoridade administrativa para apuração, mas a gente não vai estar aqui dentro da denunciação caluniosa. Investigação administrativa, inquérito civil. Inquérito civil naquelas situações em que o Ministério Público instaura os inquéritos civis, né? Se você levou um fato ao conhecimento do Ministério Público, imputando-lhe um crime, e esse crime, você já apontou quem seria a pessoa, o autor desse crime, e isso não for verdadeiro, você pode ter essa responsabilidade. É também obrigação de todo cidadão levar ao conhecimento do Ministério Público um fato criminoso que possa levar à responsabilidade civil de alguém, seja na área pública, seja na área do consumidor, do idoso, naquelas áreas de curadoria do Ministério Público, né? Não é possível que cada um
qualquer pessoa possa levar essa informação. Ou ação de improbidade administrativa contra alguém, né? Se levar ao Ministério Público a informação da prática de um ato de improbidade administrativa, e o Ministério Público, evidentemente, vai instaurar um inquérito civil e, em seguida, a ação civil por ato de improbidade, se comprovar, né, que essa informação que você levou era uma informação falsa, que aquilo era mentira. Então, a gente pode ter o crime, desde que, olha o que diz o final aqui, ó, imputando o crime de que o sabe inocente, desde que você saiba que aquela pessoa que você indicou como sendo o autor do fato, ela é inocente. Veja bem, você tem que saber que ela é inocente, né? Se você não souber que ela é inocente, não há o crime, né? Se ela por exemplo, foi absolvida por falta de provas, né? Você também não sabe que ela é inocente, houve falta de provas, mas isso não significa que ela é inocente. Então, nós não teríamos a figura da denunciação caluniosa, né? E veja uma outra coisa interessante: dar causa à instauração de investigação policial, imputando-lhe crime. É muito comum nas delegacias de polícia as pessoas irem lá para a realização de boletins de ocorrência, de preservação de direitos, comunicação de fato não criminal. Então, para que isso, né? Porque ela precisa de um documento para comprovar que ocorreu um determinado fato e esse fato ela quer deixar registrado. Isso tem valor probatório? Isso tem valor probatório relativo, como qualquer outra prova, né? Porque ela é unilateral, ela é feita só por uma pessoa, né? Mas às vezes, né, o fato ocorre e, por exemplo, um acidente de trânsito sem vítima, em que não há nenhuma das figuras criminosas lá do Código de Trânsito, e a polícia acaba parando ali e realizando um boletim de ocorrência de acidente de trânsito sem vítima. Há interesse penal aí? Não há interesse penal algum. Mas se de repente ali a autoridade policial perceba, por exemplo, que um dos condutores estava embriagado. Na ocasião ninguém percebeu isso, mas depois se percebeu que sim. Ou então se perceba que, na verdade, aquela conduta lá, ela foi proposital e há um crime de dano ali a ser apurado, né? E aí a vítima vem e requer a instauração de inquérito, né? A gente tem algumas situações dentro, né, desse mundo jurídico, principalmente desse mundo policial, que às vezes nos parece que a conduta é criminosa, mas nem sempre o é. Por isso que o artigo 339 ele vem de forma específica, exigindo um dolo direto, exigindo um dolo específico, né, de que você dá a causa ao início da persecutio criminis, sabendo que o indivíduo não praticou aquele crime, sabendo que ele é inocente. Há necessidade que isso ocorra. Se você não tiver essa informação, não há que se falar em crime. Se você procurou a autoridade policial, né, para o registro de um fato, né, que você não sabe se é criminoso ou não, né, mas de um fato que ocorreu, não há que se falar em denunciação caluniosa. Não há que se falar em denunciação caluniosa quando você conta um fato para a autoridade policial e é ela quem delibera pela instauração da investigação, porque acredita ter alguém praticado um crime. E um outro detalhe muito importante, né? Como é que a pessoa, né, vamos dizer aqui o agente, quando procura a autoridade policial, ele tem condição de dizer que aquela conduta é criminosa. De repente ele chega lá, fala, aconteceu isso. Quem fez isso? Fulano fez isso. Isso não significa que ele está dizendo que o fulano cometeu um crime, porque ele não tem condição de avaliar essas questões da tipicidade. Vamos lembrar que nós aqui temos um problema muito sério de avaliar as questões de tipicidade, né? Se o fato é criminoso, se o fato não é criminoso. Imagine o leigo,
imagine o leigo. Um outro detalhe é que quem capitula a natureza da infração penal é a autoridade policial, não é o sujeito que procura a delegacia de polícia. A não ser que ele vá efetivamente e diga, fulano cometeu o crime tal. E quando a gente está tratando crimes de furto, de roubo, de homicídio, né, é uma coisa muito mais fácil. Agora, há crimes, né, em que a pessoa não faz nem ideia do que seja, né, e a gente depois entender que ela praticou o crime de denunciação caluniosa é o, vamos dizer assim, para não dizer um absurdo, né, a gente pode falar que é o cúmulo do preciosismo, né, que não há necessidade disso, né. O parágrafo, e vejam que ele traz aqui uma pena de reclusão de 2 a 8 anos, hein? Traz uma pena forte, né? O parágrafo 1º, pena aumentada da 6ª parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto, né? O cara vai lá com falsa identidade, né? E acaba fazendo essa comunicação criminosa, né? Essa denunciação caluniosa. Né? Aí a gente tem uma questão do aumento de pena. Agora é complicado quando ele fala aqui, quando ela é anônima. Há decisões já do STJ dizendo que a denúncia anônima não é apta à instauração de inquérito policial. É claro que são algumas decisões, outras contrárias, né? Mas se não deveria a autoridade policial ter se acautelado antes de iniciar o procedimento investigatório, né? É umas questões que ficam, né? A pena diminuída da metade sem imputação de prática de contravenção. A contravenção é o chamado crime anão, né? Então a pena também deveria ser melhor, né? Mas questões interessantes aqui, né? E quando é a própria autoridade policial que, sabendo que o agente não cometeu o crime, ele o indicia? Quando o Ministério Público, sabendo que o sujeito não cometeu o crime, né, ele oferece a denúncia, ele responderá pela denunciação caluniosa? Né, tem entendido, né, tanto a doutrina quanto a jurisprudência que sim, né, porque ele está dolosamente, né, de forma específica, né, atribuindo a alguém a prática de um crime que ele sabe não ter sido ele quem cometeu, que ele sabe ser o agente inocente. Então ele também responde pelo crime de denunciação caluniosa. Grande abraço, hein?